Em vez dele ir para Jerusalém cultuar a Deus, ele ficava em Betel e Dan, lugares ilegítimos. Ele seguia a idolatria de Jeroboão, outra coisa, queimava incenso, que 1 Reis 13 mostra que Jeroboão queimava incenso. Ele substituiu os levitas, e se tem uma coisa que destruiu a casa de Jeroboão, pastor, foi isso, mudar aquilo que Deus disse para não mudar. Então tem pessoas, pastor, que querem ser pastor a todo todo custo. Eu conheci uns, lutaram para ser, hoje só que ele é nada. Ele era líder de convenção, e o camarada insistiu para me entrar na convenção dele. Falou: ó, César, agora que você é pastor, irmão, vem para a Assembleia de Deus, nós vamos te consagrar de novo. Eu falei: tá, a gente vai de novo, porque eu fui consagrado pela Cruzada Missionária Deus é Fiel. E, sinceramente, irmão, o testemunho dele era horrível. Ele brigava com a esposa dele até por um copo que ficava ali no chão, e a esposa dele, nossa, mas era uma briga. Substituíram ele, e hoje a Comademes não é mais Comademes, é Belém. Até um pastor me chamou para pastorear lá em Nova Rosa da Penha, só que para mim não ia dar não, porque eu não sou casado, e eu descobri algumas coisas desse pastor que não seria uma boa falar, entendeu? Então eu andei evangelizando o lugar e conhecendo o lugar, e vi que ele não tem boa reputação. Então eu iria encher uma igreja para ele depois meter o pé em todo mundo. Então é jogar o seu tempo fora. Então, gente, finalizando aqui essa mensagem, o que aprendemos com Peca é que é o seguinte: só ter desejo pelo governo não é bom. Tudo bem, você almeja o episcopado, Paulo fala isso em 1 Timóteo 3. Você está almejando a coisa boa. Agora é o seguinte: está disposto a pagar o preço por isso? Porque às vezes, pastor, o desejo que muita gente tem de ser pastor é porque ele é chamado por Deus para isso. Ele tem uma boa mente para ser liderança. Amém. Agora é o seguinte: a Bíblia estava dizendo, você tem que ser marido de uma mulher só. Aí você vai ver a vida da maioria dos obreiros. É mulherengo demais. Não dá para ele. Bom, ele precisa ser apto para ensinar. Então ele tem que ter anos de leitura bíblica, observado porque foi assim que eu fui levantado. A igreja me observou muito tempo para depois me levantar pastor. Entendeu? Então o que mais? Bom, a Bíblia também fala que ele não pode ser espancador. Tem homens, irmão, que faz escândalo na casa dele, briga, grita. Como um homem desse pode ser pastor? Não pode. Então existe todo um escrutínio, uma lista. Olha, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, mas o cara quer ser pastor. Eu conheço um pastor, o pastor Pedro, o senhor sabe quem é. Ele foi inventado de botar um camarada que se dizia presbítero, um camarada que era um saco de ignorância, e depois ainda quis roubar a igreja, e outra coisa, estava vivendo em prostituição com a noiva. Então, pastor, muita gente quer o poder, mas a nobreza, ela exige, o cargo exige nobreza. Onde você já viu um pastor que fala palavrão? Um pastor que fica falando mal dos outros, fazendo fuxico, chacota? Um pastor que perde a calma do nada? Não existe isso, pastor. Porque ele é liderança, ele tem que pensar assim: rapaz, tem vizinhos me ouvindo, tem pessoas me vendo, eu tenho que ver como eu me porto. Esse tipo de cabelo não é para pastor, esse tipo de roupa não é para pastor. Uma vez eu vi um pastor que anos atrás, tinha que rir dele. O camarada vai pregar num grande evento, ele com a roupa vermelha, a gravata branca, e ele com o cabelo espichado para trás. Ele falou: dá glória à igreja! Eu falei: meu Deus do céu, tomara que não seja o que eu estou pensando. Você entendeu, pastor? Então tem gente que quer ser, só que é o seguinte: quando ele vai ver o que precisa, igual para ser patrão, o camarada tem muitos funcionários, ele dorme pensando no salário dos funcionários. Então, ser pastor, você tem que ser exemplo. É um dos porquês, pastor, que eu fugia disso. Uma vez, eu como cooperador, eu era cooperador da igreja do senhor. Um homem rebeliou com a igreja aí e falou: rapaz, eu te consagro a pastor. Eu falei: meu irmão, tem 3 anos que eu voltei para a igreja, não é bom consagrar um cooperador a pastor agora. Não, mas você tem sabedoria. Tem, meu irmão, mas não quero não. Resultado, o ministério dele hoje não existe, está desviado da igreja. Entendeu? Então, irmão, entenda bem, as pessoas têm que entender que o poder, ele exige de nós um preço. Jesus, para ser o nosso Salvador, ele teve que morrer na cruz. O apóstolo Paulo, para ser o apóstolo dos gentios, ele teve, pastor, que engolir sapo. Sabe que é o senhor, nascendo numa cultura judaica, não come carne de porco, o senhor guarda o sábado, o senhor é um homem todo regrado, o senhor chega na casa de ímpios, eles estão comendo mussela, estão comendo galinha ao molho pardo, e o senhor tendo que evangelizar aquelas pessoas. Se para nós, gente, aqui no Brasil já é difícil você chegar numa casa, igual eu chego em algumas casas, tem umas mulheres seminua,
Graças a Deus que eles não vão ter tipo problema comigo. Tá lá o homem xingando a mulher, você tendo que conversar, acalmar aquelas pessoas, dá vontade de falar, quer saber de uma coisa? Se vira vocês aí. E você tendo que evangelizar, você imagina você como o apóstolo Paulo, né? Deus pegou um homem, falou assim, Pedro era judeu, não queria nem olhar para a carne do porco, aquele homem era 100 vezes mais vamos dizer assim, ignorante nesse sentido. Ele não olharia para a carne do porco, ele não começaria por dentro do pasto. Paulo seria um homem que você ia falar, esse é o pastor. Só que é o seguinte, Jesus disse, você vai evangelizar os gentios.